E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais incríveis do nosso tempo, a nova corrida espacial. Mas pode esquecer aquela imagem clássica das bandeiras e pegadas do passado. Dessa vez o que está em jogo lá na Lua é algo muito, mas muito maior. Bom, vamos direto ao ponto. A última vez que um ser humano pisou na Lua foi lá em 1972. Ou seja, por mais de 50 anos a Lua ficou meio que esquecida. Mas agora, de repente, as maiores potências do mundo entraram numa corrida maluca para voltar. A pergunta de $1 milhão é: por quê? O que mudou para todo mundo querer a Lua de novo e com tanta pressa? Pra gente entender isso, vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo. Depois da Apollo 17, em 72, rolou essa pausa gigantesca. O silêncio só foi quebrado em 2013, quando a China pegou todo mundo de surpresa e pousou um rover na Lua. Foi a primeira nação a fazer isso desde os anos 70. E isso, claro, foi um sinal de alerta geral. Em 2017, os Estados Unidos responderam, criando oficialmente o programa Artemis. E agora, os dois lados têm basicamente o mesmo objetivo, levar a gente de volta para a Lua ainda nessa década. A corrida recomeçou e com tudo. Mas afinal, o que é que está em jogo? O que fez a Lua ficar tão valiosa assim de uma hora para outra? Vamos descobrir qual é esse tal Grande Prêmio Lunar. Para começar, e isso não é surpresa para ninguém, é uma questão de poder, de prestígio. Assim como na Guerra Fria, fincar uma bandeira, ou melhor, construir uma base na Lua é a maior demonstração de força tecnológica e influência que um país pode ter. É um recado bem direto pro resto do mundo, tipo, olha aqui, quem manda na tecnologia sou eu. Só que dessa vez tem muito mais coisa em jogo do que só orgulho. A Lua está sendo vista como um verdadeiro baú de tesouros. A gente está falando de recursos que podem literalmente criar uma nova economia no espaço. Metais raros, oxigênio que dá para extrair do próprio solo lunar e, claro, água. Agora segura essa, um dos tesouros mais cobiçados é o tal do hélio 3. Por bilhões de anos, o vento solar bombardeou a Lua com esse isótopo, que é super raro aqui na Terra porque a nossa atmosfera o bloqueia. E por que ele é tão importante? Porque o hélio 3 pode ser o combustível perfeito para a energia do futuro, a fusão nuclear. Pensa só, uma fonte de energia limpa e que, teoricamente, nunca acaba. E quanto vale essa brincadeira? Bom, a estimativa é de impressionantes $20 milhões por quilo. Com o preço desses, minerar a Lua deixa de ser papo de filme de ficção científica e vira um baita plano de negócios, não é mesmo? Mas, por incrível que pareça, o recurso mais valioso e mais imediato é algo bem mais simples: água. Ela foi encontrada em forma de gelo em crateras lá no Polo Sul da Lua que nunca pegam sol. Mas por que a água é tão importante? Simples. Ela pode ser usada para beber, pode ser quebrada para gerar oxigênio para respirar e, o mais importante, para produzir combustível de foguete. Isso transforma a Lua num verdadeiro posto de gasolina espacial para missões para o resto do sistema solar. E, claro, não podemos esquecer da ciência. A Lua não tem a mesma atividade geológica que a Terra, então a superfície dela é como se fosse uma cápsula do tempo, guardando a história de 4,5 bilhões de anos. Estudar isso de perto pode nos contar segredos sobre como a Terra se formou, e até mesmo o nosso sistema solar inteiro. E aí, fascinante, né? Quem diria que a Lua ia virar esse objeto de desejo estratégico? Se essa primeira parte já te prendeu, que tal dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho? Assim você não perde os próximos capítulos dessa história. Beleza, já entendemos o porquê de voltar. Agora vamos ver o quem. Quem são os jogadores nesse tabuleiro de xadrez espacial? Basicamente, a gente tem dois grandes times, e cada um com uma estratégia bem diferente. De um lado, a gente tem o programa Artemis, que é a turma dos Estados Unidos, liderada pela NASA. O objetivo deles é super ambicioso: criar uma presença humana sustentável na Lua, com direito à base e estação orbital para usar como um trampolim para Marte. Eles têm um monte de parceiros internacionais e contam muito com empresas privadas, tipo a SpaceX. Do outro lado, a gente tem a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, ou ILRS. Essa é a parceria da China com a Rússia. O foco deles é construir uma base de pesquisa, primeiro com robôs e depois com gente, também lá no Polo Sul. E eles estão buscando parceiros principalmente entre os países do Sul global. Detalhe, os dois programas querem pousar a gente na Lua em datas muito próximas. E só para ter uma ideia do tamanho da ambição dos caras, a aliança China-Rússia não tá de brincadeira. Eles têm um plano de construir, pasmem, uma usina nuclear na Lua até 2035. Isso daria toda a energia necessária para manter uma base funcionando direto e começar a mineração em larga escala. A briga é de cachorro grande. Para acompanhar de perto quem vai levar melhor nessa competição, já sabe, né? Clica no like aí para dar aquela força pro nosso trabalho.
Ok, então a gente tem dois times gigantes querendo os mesmos lugares, os mesmos recursos. Isso leva a uma pergunta super importante. Quem é que faz as regras do jogo lá em cima? E aqui, de novo, a gente vê duas estradas diferentes. Os Estados Unidos criaram os Acordos Ártemis, que são um conjunto de regras para exploração pacífica e transparente baseadas em tratados antigos. Do outro lado, China e Rússia estão criando suas próprias regras para a estação lunar deles e apresentam isso como uma alternativa mais aberta para quem quiser participar. E essa diplomacia espacial já está rolando a todo vapor. Hoje, os acordos Ártemis dos Estados Unidos já juntaram uma galera, dezenas de nações. Do outro lado, a iniciativa da China e Rússia também está ganhando seus parceiros. O que a gente está vendo nascer são dois blocos bem definidos, cada um com sua própria ideia de como o futuro na Lua deve ser. Então, isso nos leva ao ponto central da discussão. Afinal, de quem é a Lua? Um tratado de 1984 até tentou responder isso, dizendo que a Lua é patrimônio da humanidade. Sabe qual o problema? As maiores potências espaciais, Estados Unidos, China, Rússia, nunca assinaram. Isso cria uma espécie de zona cinzenta na lei sobre quem pode pegar e ser dono dos recursos da Lua, que é justamente o ponto central dessa nova corrida. Pois é, entender essas regras é a chave de tudo. E se você gosta dessas explicações que vão direto ao ponto, um clique no sininho garante que você não vai ficar de fora das próximas. E para fechar, vamos entender por que essa corrida toda para a Lua é tão crucial. É porque, para muita gente, a Lua não é o ponto final da viagem, é só uma escala. A grande sacada, principalmente da NASA, é o que eles chamam de plano da Lua para Marte. A lógica é simples, mas é genial. Pensa só. Primeiro, a gente aprende a viver e trabalhar na Lua, que está aqui do lado. É lá que vamos testar tudo, errar, aprender, num lugar perto de casa. Depois que a gente dominar isso, a Lua vira o nosso trampolim, o nosso pit stop essencial para as viagens longas e complicadas até Marte. Pensa nisso como um grande ensaio geral. A tecnologia para tirar a água do gelo, criar combustível e testar as casas dos astronautas na Lua é exatamente o que a gente vai precisar para fazer a mesma coisa em Marte. A Lua não é o destino final, é o campo de treinamento. E tudo isso, no fim das contas, nos joga uma pergunta gigantesca na cara. Essa nova era de exploração que está sendo empurrada pela competição, ela vai levar a gente para um futuro de conflito por recursos ou para um futuro de cooperação pelo bem de todo mundo? O que vai rolar na Lua na próxima década vai, sem dúvida, definir o nosso futuro entre as estrelas. A gente quer saber o que você acha aí nos comentários. E se essa análise te ajudou a entender o que está acontecendo, agora é hora de deixar aquele like, se inscrever e ativar as notificações. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.